7h17, com o programa Desenrola, lançado na tarde desta segunda-feira, o governo federal pretende tirar 1,5 milhão de inadimplentes do SPC. Repórter Beatriz Manfredini acompanhando o assunto. De qual maneira isso poderia ser possível, Beatriz? Adriana, o jeito que o governo federal encontrou para isso é fazendo com que os bancos que entrarem no programa Desenrola, eles perdoem imediatamente dívidas de até R$100. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esse número de 1,5 milhão de brasileiros é exatamente o número de pessoas que nós temos no país que têm dívidas de até esse valor. Então, dívidas que vão no máximo até R$100. O ministro explicou um pouquinho sobre como ele espera que essa retirada, esse perdão de dívidas de até esse valor funcione, e a gente separou um trechinho. Vamos acompanhar. Qualquer credor que queira participar do programa, ele terá que abonar, vamos dizer assim, o débito de quem deve até R$100. Quer dizer, a ideia é que ele imediatamente já tire o nome do SPC, do Serasa, para se habilitar a participar do programa. Esse é um dos objetivos nossos. Tem 1,5 milhão de brasileiros nessa situação. Então, nós podemos colocar 1,5 milhão de brasileiros numa situação melhor se essa negativação for cancelada para os pretendentes a participar do programa. Lembrando que a gente está falando, então, de uma das etapas desse programa Desenrola, então, que visa justamente as pessoas que têm essas dívidas menores de até R$100, para que elas tenham o nome retirado do SPC e do Serasa. Mas o programa é mais abrangente, espera atingir até 30 milhões de pessoas aqui em todo o país que tenham aí dívidas de até R$5 mil e recebam até 2 salários mínimos. A expectativa é que o programa, incluindo o perdão aí dessas dívidas de até R$100, passe a funcionar aqui no país no mês que vem, no mês de julho. Adriana. Vamos seguir acompanhando então, Beatriz. Diogo Schelp, o programa é bem-vindo, só tem lados positivos, é uma nova chance para esse 1,5 milhão de pessoas, ou acaba também desestimulando e desanimando o bom pagador? Olha, Adriana, com certeza existe esse aspecto, mas do ponto de vista da situação que nós vivemos hoje, em que há uma grande inadimplência, é algo que afeta também o mercado de comércio, o varejo, porque com essa situação, com uma proporção muito grande de brasileiros endividados, não se consegue crédito para novas compras, isso atrapalha fazer com que a economia gire. E, obviamente, que interessa aos credores também regularizar a situação daqueles devedores que estão enrolados há muito tempo. Então, o nome Desenrola é propício. Eu acredito que é uma boa medida, inclusive essa de tirar esse 1 milhão de pessoas que têm dívidas muito baixas, mas que por algum motivo não conseguem cumprir com elas, não conseguem quitar. Devem ser pessoas que estão em situação realmente muito difícil financeira. Ô, Dávila, é claro que a situação só melhora se a economia crescer, mas um programa como esse para ajudar famílias é bem-vindo nesse momento? É bem-vindo, porque é muito baixo, né? R$100. Isso aí se deixar na taxa de juros que está, esses R$100, se não for saldado num prazo curto, acaba virando uma bola de neve e atrapalhando a vida das pessoas. Mas o problema é que nós temos de olhar para a criação de emprego, de renda no Brasil. E o governo não está fazendo absolutamente nada nesse sentido. Porque essa insegurança jurídica que existe no Brasil, essa incerteza em relação à economia, é que faz com que o investimento seja postergado. Nós já poderíamos, Tiago, estar gerando milhares de emprego no Brasil em obras de infraestrutura com dinheiro privado, não é dinheiro do governo, não. Dinheiro em saneamento, em portos, aeroportos, a gente não consegue fazer porque o governo cria marola. O saneamento básico é um exemplo disso. O decreto presidencial veio para melar o marco do saneamento e para resolver um problema de 100 milhões de brasileiros que não têm acesso a esgoto tratado. Esse é emprego na veia. Esse investimento está pronto para começar a entrar no Brasil em alta escala. Ou seja, ou esse governo olha para o mercado, para o setor privado, da segurança jurídica para poder gerar renda e emprego, ou nós vamos continuar patinando nesse baixo crescimento econômico que afeta principalmente a vida dos mais pobres. Beraldo, é preciso lembrar que R$100 pode ser pouco, mas nesse caso é no mínimo vezes 1,5 milhão e alguém vai ter que pagar no lugar do devedor essa quantia?
Pois é, Adriana, você ouve, a população desavisada ouve esse discurso do Haddad e fica sensibilizado. Olha, é o ministro da Fazenda do pai dos pobres. Ele vai falar com os bancos para simplesmente perdoarem as dívidas dos devedores. Puxa vida, afinal de contas, banqueiro é tão bonzinho, banqueiro está sensibilizado com a situação dos devedores, não é isso? Bom, vamos lá, né? Esse é o lobo em pele de cordeiro. Porque não existe banco, sobretudo no Brasil, que vai perdoar gratuitamente dívida de quem quer que seja. O governo terá que dar uma contrapartida a esses bancos. E não é possível que o banco vai pegar essas dívidas pelo valor de face, porque, afinal de contas, quem deve R$100, a gente precisa lembrar, hoje no Brasil, se você vai a um fast food, tem lá uma promoção de um sanduíche, um refrigerante, uma batata frita, você vai gastar 35, 40. Se você for com a sua família, já deu mais de R$100. Então, quem está devendo R$100 no sistema bancário é aquela pessoa que está completamente desalentada. Então, não há como você resolver o problema do endividamento brasileiro com esse tipo de conversa mole. Isso é um problema extremamente complexo. O governo precisa negociar duro com os bancos, porque o valor de face dessa dívida que hoje está em R$100 deve ser 20, 15, e que o juros está ali comendo. Então, não vem com esse papo de bonzinho não, Haddad, porque a gente sabe exatamente o que está por trás disso. É beneficiar um setor, assim como estão fazendo com a indústria automotiva, enquanto a população fica chupando o dedo e ali olhando tudo acontecer sem que a vida dela melhore.